Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória de vida em 5 minutos. Tudo começou quando em 2004 eu vim a este mundo e desde então eu fui adotado por uma família maravilhosa que me deu todo o carinho e todo o zelo. Eu cresci rodeado de amor, rodeado de carinho, rodeado de atenção e até aí tudo bem. Eu tava me desenvolvendo no padrão ali que uma criança que tem uma família próxima e uma família participativa pode se desenvolver. Eu morava em Porto Alegre com a minha mãe, lá na Costa e Silva, e a nossa vida era até então uma vida normal, uma vida tranquila. Quando, do nada, quando eu fiz basicamente 6 anos, aproximadamente, ou 7, não vou me lembrar agora porque eu sou muito ruim de memória, nós mudamos para um outro bairro e a partir dessa idade a minha vida começou a mudar drasticamente. As realidades de um bairro e de outro eram muito distantes. A criminalidade que aquele bairro onde nós estávamos morando tinha era muito grande também. E desse momento eu fui morar com a minha madrinha em Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Depois que eu fui morar com a minha madrinha, eu voltei para Porto Alegre. E depois que eu fui morar em Porto Alegre, eu vim para o Paço de Torres morar com a minha irmã, onde eu estou até hoje morando em Torres atualmente. Eu acho que essa mudança de lugar, essa mudança de ambiente muito rápido, acabou fazendo com que eu tivesse uma falta de estabilidade em morar em um lugar e em adotar aquele lugar como o meu, né? Como minha terra, como meu lar, como meu lugar de carinho, de conforto, enfim. A minha adoção, ela foi uma adoção maravilhosa. Eu acho que eu tive muita sorte em cair nessa família. Eu tive muita sorte de ser escolhido por Deus para estar nessa família. E eu sou grato até hoje, vou ser grato para sempre por tudo o que eles fizeram por mim e fazem ainda, porque mesmo quando a gente deixa de ser menor de idade, a gente sempre vai ser uma preocupação para nossa família. Isso eu entendo todos os dias e agradeço muito por isso. E eu fui uma criança muito feliz. Eu fui uma criança que teve todo o zelo, como eu falei no início do vídeo, de todo amor e carinho. E eu acho que essa participação fez com que eu não crescesse com traumas, não crescesse com uma falta grande de apoio e carinho e ficasse tranquilamente vivendo feliz. Mas, como nem tudo são rosas, eu sou um homem gay, assumidamente, mas desde criança eu começava a dar sinais de que futuramente eu seria uma pessoa LGBTQIAPN+. Pra mim, quando eu era criança, isso era um pouco difícil, porque a criança tá em desenvolvimento, tá crescendo, tá trilhando seus passos pra fazer um novo caminho, um novo destino. E pra mim aquilo ali era muito novo, pra mim aquela situação era muito nova. Eu gostava de vestidos, eu gostava de ver Barbie, eu gostava de brincar de boneca, eu não gostava de brincar de carrinho. Então, tudo isso acaba fazendo com que a mente de uma criança vá ficando ali um pouquinho mais alterada do que normal. Brincadeiras à parte, eu sei que o assunto é sério, mas a gente tem que descontrair um pouquinho. E desde então eu vim entendendo que alguma coisa estava errada comigo e que eu não seria a projeção que os meus pais, de uma certa forma, criaram sobre mim. O pior momento foi quando eu estava na escola, quando eu estava estudando no ensino fundamental, porque o preconceito de criança, ele é muito pior do que o preconceito de um adulto. Eu acho que o bullying que uma criança faz na escola contra outra criança mais afeminadinha ou contra outra criança que não segue os padrões exigidos pela sociedade é o pior que tem. Então, pra mim, enquanto um homem gay, enquanto um homem preto, foi muito difícil o tempo da escola. Foi muito difícil. Eu precisava me esconder atrás de uma face que eu não gostava, eu precisava me camuflar atrás de uma face que eu detestava, só pra ser aceito pelas pessoas e só pra fazer com que de alguma forma tudo aquilo ali fizesse algum sentido pra mim. Então, eu sinto que esse tempo de escola fez com que eu desenvolvesse um pouquinho de ansiedade, um pouquinho não, tá, gente? Muita ansiedade. E acabasse criando alguns traumas que futuramente iam desencadear aí uma série de eventos no meu corpo que eu precisei de remédios pra poder controlar. E é isso, né? Acho que o preconceito de criança, como eu falei, é um preconceito que ele vai te moldando pra vida e que se tu não consegue lidar, se tu não consegue tratar muito bem, tu acaba entrando naquele abismo enorme e não consegue sair e, enfim, não consegue estar tão à vontade. Mas tempos passaram, acabei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, ainda não era assumidamente gay, mas todo mundo já sabia, porque eu sempre fui uma pessoa afeminada. Hoje em dia eu sou mais tranquilo, mas antigamente eu era muito afeminado, tu olhava pra mim e já percebia. É um homem gay. Saí do ensino médio, comecei a faculdade, e aí sim. Só que nesse meio tempo teve a pandemia, em 2020, onde foi
que eu me assumi, né? Eu falei, não. Então eu sou gay, eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou, e quem gosta de mim também vai me amar e também vai me aceitar. E desde a pandemia, que foi um trauma para todo mundo enorme, né? Lockdown, enfim, aquela pressão de estar em casa, não poder conversar com ninguém, não poder falar com ninguém, pra mim foi diferente. Porque ali foi um lugar onde eu em casa, não podendo sair, eu sentia que eu não ia sofrer preconceito na rua, eu sentia que eu não ia sofrer preconceito, não pela minha família, porque todo mundo sempre me apoiou e sempre me aceitou como eu era, mas preconceito pelas pessoas ao nosso redor. Então, eu me senti muito mais seguro de me assumir gay, de me assumir LGBTQIAPN+. E desde então, eu vivo muito mais feliz, eu vivo muito mais tranquilo, eu vivo com um carinho enorme pela minha vida. Sou uma pessoa muito agradecida por estar vivendo, por estar podendo realizar os meus sonhos, realizar as minhas metas, por ser uma pessoa assumida, que muitas pessoas ainda não conseguem lidar com isso e aceitar quem realmente é. E o preconceito relacionado ao racismo também existe, eu acho que nunca vai acabar. Eu sempre vou ser preterido por uma pessoa branca, eu sempre vou ter que trabalhar mais pra me sobressair sobre aquela pessoa branca. Eu sei que os níveis ali de preferência sempre vão ser desiguais, então isso eu sei que pra nós, enquanto pessoas pretas, falar sobre racismo é uma coisa que a gente sempre vai falar, que a gente sempre vai debater, que a gente sempre vai brigar. Não vai ter um dia que a gente vai acordar e esse assunto vai sumir. Isso é uma pauta que nós, comunidade preta, a gente tem e, infelizmente, acontece todos os dias, até em casos mais graves com outras pessoas. E o racismo, pra mim, foi algo que também fez com que eu tivesse uma ansiedade quando eu era criança, fez com que eu desencadeasse aquilo ali. Então, o racismo e o fato de eu ser um homem gay, aquilo ali era muita coisa. Foi muita coisa pra mim quando eu era uma criança, um adolescente. Hoje em dia, graças a Deus, eu já consigo lidar muito bem com isso. Eu me aceito, eu me amo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito forte por ter aguentado tudo isso. Essa pressão da sociedade que impõe sobre nós. E, gente, é isso, tá? Acho que eu falei um pouco mais do que 5 minutos. Por mim, eu poderia ficar falando 1 hora, 2 horas. Mas é um assunto que foi bem difícil pra mim, assim. Foi bem difícil lidar, foi bem difícil me aceitar. Mas hoje eu acho que eu consegui ter o carinho que o meu ser interior pedia pra mim poder me aceitar, poder ficar tranquilo comigo mesmo. Então, eu acho que é isso. Contei bem resumindo a minha trajetória pra vocês, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar pessoas que vão se assumir ou que não se assumiram. Eu sei que quando a gente vai falar com os nossos pais, pros nossos irmãos, pros nossos amigos, tem um medo da rejeição, mas eu acho que quem te ama de verdade, quem te aceita de verdade, não vai ter esse negócio de te excluir só porque tu fez uma outra coisa que não é que eles projetarem em você. Entendeu? Eu acho que quem te ama de verdade vai te aceitar do jeito que você é e não tem nada que faça isso mudar, entendeu? E só pra concluir aqui o vídeo, hoje em dia eu sou youtuber, hoje em dia eu sou cantor e compositor, eu sou dançarino, eu crio conteúdo sobre séries e filmes aqui pro YouTube, então eu acho que a minha vida tá onde eu queria estar, sabe? Precisei trabalhar muito tempo pra conseguir chegar até aqui, fiz 1 ano e meio de faculdade na Unesc, trabalhando em um mercado, criei meu canal no YouTube trabalhando em um mercado. Hoje em dia eu consegui sair, graças a Deus, consegui ter um respiro, mas eu acho que tudo o que aconteceu de lá pra cá foi algo que me fez ficar feliz, sabe? Ficar feliz com o meu desempenho, com a minha trajetória. Eu espero que quem for assistir esse vídeo, quem for ficar com as minhas palavras na cabeça, eu espero que isso lhe ajude de alguma forma, porque a pior coisa que existe é que a pessoa não seja feliz com ela mesma, que ela vive numa prisão que não é uma prisão de verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer outra coisa que eu puder ajudar, estarei ajudando. E muito obrigado por confiar em mim, muito obrigado por me assistirem, por me acompanharem. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.